Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a linha histórica do início da economia. Na verdade, a gente vai citar momentos históricos em que a economia foi importante, mas ela ainda não era uma ciência, ela ainda não era estudada. Aqui eu já separei esses momentos históricos e eu vou citar cada um deles para você e qual foi essa inovação que veio. Começando pelo primeiro. Em 380 a.C., Platão descreve o estado ideal, em que a propriedade pertence a todos e o trabalho é qualificado. Aqui a gente tem a noção de propriedade coletiva, propriedade de todos. Em 350 a.C., do aluno de Platão, Aristóteles, argumenta em favor da propriedade privada, mas contra o acúmulo de dinheiro como um fim em si mesmo. Aqui a noção de propriedade privada. Tomás de Aquino diz que o preço de um produto é justo só se o lucro não for excessivo e não existir má fé na venda. Em 1397 é fundado o Banco de Médici em Florença, na Itália, uma das primeiras instituições financeiras baseadas no comércio internacional, um grande banco internacional. Em 1400, letras de câmbio tornam-se o padrão de pagamento no comércio europeu, resgatáveis pelos bancos mercantis. Em 1492, Cristóvão Colombo chega às Américas, logo o ouro corre para a Europa, aumentando a oferta de moeda. Em 1599, a Companhia das Índias Orientais, empresa do comércio internacional e primeira marca mundial do planeta, é constituída. Em 1630, Thomas Moon advoga a política mercantilista, usando as exportações para aumentar a riqueza da nação. Em 1637, estoura uma bolha especulativa no mercado holandês de tulipas, deixando milhares de investidores na ruína. Em 1668, Josiah Child descreve o livre comércio e defende importações e exportações crescentes. Em 1682, William Pett mostra como medir a economia em Quantulunque sobre o dinheiro. Em 1689, John Locke diz que riqueza provém não do comércio, mas do trabalho. Gregory King, em 1697, compila um sumário estatístico do comércio da Inglaterra no século XVII. Em 1752, David Hume afirma que os bens públicos devem ser pagos pelos governos. François Quesnay e seus seguidores, os fisiocratas, afirmam que a terra e a agricultura são as únicas fontes de prosperidade econômica. Em 1758, e último, François Quesnay produz seu quadro econômico, primeira análise do funcionamento de uma economia inteira, a macroeconomia. E aqui a gente já pode colocar como início da economia. Então, todas essas datas são importantes porque elas são anteriores a esse início da economia, mas todas elas trazem aspectos econômicos diferentes, com diferentes autores, em diferentes épocas, e que lá no início da economia com o Adam Smith e antes dele com os fisiocratas, vai ser importante para a argumentação. E agora eu vou ler um pequeno trecho do livro da economia. Com a evolução das civilizações do mundo antigo, também evoluiu o fornecimento de bens e serviços às populações. Os primeiros sistemas econômicos surgiram naturalmente à medida que várias profissões e ofícios produziram bens passíveis de troca. As pessoas começaram a negociar, primeiro pelo escambo e depois com moedas de metais preciosos, e o comércio se tornou essencial na vida. A compra e venda de bens existiram por séculos antes que alguém pensasse em ver como o sistema funcionava. Os antigos filósofos gregos foram os primeiros a escrever sobre os tópicos que seriam chamados coletivamente de economia. Em A República, Platão descreve a constituição política e social, um estado ideal, que, segundo ele, funcionaria de modo econômico, com produtores especializados fornecendo produtos para o bem comum. No entanto, seu aluno Aristóteles defendia o conceito de bem privado, suscetível de negociação no mercado. Essas discussões prosseguem até hoje. Sendo filósofos, Platão e Aristóteles viam a economia como uma questão de filosofia moral. Em vez de analisar como funcionava um sistema econômico, eles tiveram ideias de como ele deveria funcionar. Esse tipo de enfoque chama-se normativo. É subjetivo e atenta para como deve ser. O enfoque normativo da economia persistiu na era cristã, quando filósofos medievais como Tomás de Aquino tentaram definir a ética da propriedade privada e do comércio no mercado.
Aquino avaliou a moralidade dos preços, defendendo a importância de preços justos sem lucro excessivo para o comerciante. Os antigos viviam em sociedades nas quais o trabalho era executado em grande parte por escravos. Na Europa medieval imperava o sistema feudal em que os camponeses recebiam proteção dos senhores em troca de trabalho ou serviço militar. Assim, os argumentos morais desses filósofos eram um tanto acadêmicos. Ascensão da cidade-estado. Ocorreu uma grande alteração no século XV, quando as cidades-estados surgiram na Europa e se enriqueceram com o comércio internacional. Uma classe nova e próspera de comerciantes tomou o lugar de latifundiários feudais como agentes importantes da economia, e eles trabalhavam lado a lado com dinastias de banqueiros, que lhes financiavam o comércio e as viagens de descobrimento. Novas nações comerciais substituíram as economias feudais. Uma pequena escala e o pensamento econômico começou a se concentrar na melhor forma de controlar os bens e dinheiro de um país ao outro. O enfoque dominante na época chamava-se mercantilismo. Poupava-se com a balança de pagamentos, a diferença entre o que o país gasta em importações e o que ele ganha em exportações. Era bem visto vender mercadorias no exterior, porque dava dinheiro ao país. Já a importação de mercadorias era considerada prejudicial, porque o dinheiro ia embora. Para evitar o déficit comercial e proteger os produtores nacionais da concorrência estrangeira, os mercantilistas propuseram tributar as importações. Com o aumento do comércio, ele saiu das mãos dos comerciantes e seus patrocinadores. Foram criadas sociedades e empresas, muitas vezes com o apoio dos governos para supervisionar as grandes operações comerciais. Essas empresas passaram a ser divididas em ações para ser financiadas por muitos investidores. O interesse na compra de ações cresceu rápido no final do século XVII, levando à criação de sociedades anônimas e bolsas de valores, nas quais as ações poderiam ser compradas e vendidas. Uma nova ciência. O enorme aumento do comércio também motivou um novo interesse no funcionamento da economia e originou os primórdios da disciplina da economia. Surgido no início do século XVIII, o denominado iluminismo, que prezava a racionalidade acima de tudo, adotou um enfoque diante da economia política. Os economistas tentaram medir a atividade econômica e descreveram o funcionamento do sistema, em vez de avaliar apenas as aplicações morais. Na França, um grupo de pensadores chamados fisiocratas analisou o fluxo de dinheiro na economia e criou o primeiro modelo macroeconômico, a economia como um todo. No coração dele, puseram a agricultura, não o comércio nem as finanças. Enquanto isso, os filósofos políticos na Grã-Bretanha tiraram a ênfase das ideias mercantilistas do comércio e colocaram os produtores, nos consumidores e no valor da utilidade de bens. Começava a se formar a estrutura para o estudo moderno na economia. Com isso, nós percebemos, tanto através das datas quanto através do trecho do livro, que diversos fatos econômicos se sucederam na história e originaram tanto a economia quanto o capitalismo. Isso é importante para a gente entender por que a economia estuda as dimensões de mercado e como ela surgiu. Bom, muito obrigado por assistirem. Até a próxima.